A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 30 de agosto. Proifes Federação se reúne com o ministro da Previdência, Carlos Lupe. Projeto criminaliza fake news sobre temas de interesse público relevante. Na defesa do piso, Cíntia RN reforça jurídico com escritório de Aires Brito. Em oficina realizada pelo Adurne Sindicato, docentes refletem sobre vida pessoal e carreira profissional. Cíntia RN completa 35 anos de muita luta. O FRN conquista 3 destaques no Prêmio CAPES de Tese 2024. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O fortalecimento da campanha pelo fim do confisco da aposentadoria dos servidores, além de outros pontos sobre os direitos previdenciários dos trabalhadores, foi a pauta do encontro do Proifes Federação com o ministro da Previdência. O professor Flávio Silva, vice-presidente do Proifes Federação, esteve na reunião. Na última terça-feira, dia 27 de agosto, o Proifes Federação se reuniu com o ministro da Previdência, Carlos Lupe. O encontro foi promovido pela Central Única dos Trabalhadores e discutiu a tramitação da PEC 6/2024 e o fortalecimento da campanha contra o que é conhecido como confisco das aposentadorias dos servidores públicos. A PEC 6/2024 é vista, por nós trabalhadores como uma nova tentativa de eliminar ou reduzir as contribuições previdenciárias descontadas dos aposentados. O confisco refere-se à prática de descontar contribuições previdenciárias dos servidores públicos federais aposentados. Antes de 2003, os aposentados não precisavam contribuir para a Previdência, mas a emenda constitucional número 41 mudou essa regra, obrigando aqueles que ganham acima do teto do INSS a continuar contribuindo. E antes de 2003, os servidores aposentados paravam de contribuir para a Previdência, porém a reforma de 2003 introduziu essa contribuição para aqueles que ganhavam acima de um determinado valor. E em 2019, a reforma da Previdência, a outra reforma da Previdência, trouxe alíquotas progressivas, aumentando a contribuição para alguns aposentados, o que ficou pior ainda. A primeira tentativa de mudança dessa cobrança foi com a PEC 555/2006 e foi proposta para acabar gradualmente com a contribuição previdenciária dos aposentados. Essa PEC 55, ela propunha a extinção progressiva dessa contribuição a partir dos 60 anos, eliminando-os totalmente aos 65 anos. No entanto, a PEC enfrentou dificuldades para avançar no Congresso, apesar do apoio dos sindicatos e entidades representativas. A PEC 6/2024, que trabalhamos nela agora, apensa a PEC 555, e é uma nova esperança. A PEC 6/2024 foi recentemente introduzida e visa revisar ou eliminar as contribuições previdenciárias dos aposentados, retomando o debate iniciado pela PEC 55/2006. Essa proposta considera o cenário atual, onde as reformas previdenciárias de 2019 intensificaram as cobranças. O objetivo é oferecer alívio financeiro aos aposentados que ainda precisam contribuir com a Previdência. Aposentados esses que sofrem com seus salários reduzidos, principalmente com gastos com saúde. Tanto a PEC 55/2006 e a PEC 6/2024 compartilham o mesmo objetivo de acabar com as contribuições previdenciárias dos aposentados. Mas a PEC 6/2024 surge com abordagens mais recentes e adequadas ao cenário atual. Por isso acreditamos que essa possa ter sucesso na Câmara dos Deputados e no Senado. A proposta mais nova é vista como uma continuidade do debate, com novas estratégias para resolver a questão que se arrasta desde 2003. Para garantir que a PEC 6/2024 seja apensada, a PEC 55/2006, é necessário o apoio de pelo menos 300 deputados. Então nós estamos correndo através do apoio dos deputados. Por enquanto temos 55 deputados apoiando, precisamos ainda de 245 deputados. E essa manobra legislativa evitaria o arquivamento da PEC 55 e permitiria que as discussões continuassem. Próximo período, ele será decisivo. Com ações previstas para setembro, na próxima terça tem audiência pública na Câmara dos Deputados,
quando os parlamentares estarão em suas bases focados na campanha municipais. Então nós temos que trabalhar, a gente sabe que os deputados estão nos municípios, mas nós temos que trabalhar assim que tiver o retorno deles, para conseguir essas 300 assinaturas. E durante a reunião com o ministro Carlos Lupe, o PROIFES expressou todas as pautas apresentadas, destacando a importância de intensificar a mobilização no Congresso Nacional para garantir a aprovação da PEC 6 de 2024. E ainda reforçamos que o Ministério da Previdência está comprometido, tem que estar comprometido com a defesa dos direitos aposentados. O Lupe disse isso, que o Ministério está claramente comprometido com essa defesa. Então o PROIFES Federação está acompanhando de perto, no sentido de tentar levantar o máximo de apoio para que o projeto prospere na Câmara e no Senado. E o PROIFES Federação não medirá esforço para lutar junto ao MOSAP e às outras entidades que defendem a PEC 6 de 2024. Jornal da Educação. Extra Classe. E atenção, os disseminadores de notícias falsas. Um projeto de lei criminaliza a produção, divulgação ou compartilhamento de notícias falsas, as chamadas fake news, sobre temas relacionados a interesse público relevante, como a saúde, a educação, ao meio ambiente, a segurança pública e a economia nacional. Confira os detalhes na reportagem de Maria Luísa Guimarães. O compartilhamento, a divulgação ou a produção de notícias falsas sobre qualquer tema de interesse público relevante, como a saúde, educação, meio ambiente, segurança pública e economia, é crime, de acordo com o projeto de lei 2051/24. A proposta prevê que a pena seja triplicada se a exposição da vida ou da saúde decorre da produção, divulgação ou compartilhamento de informação sabidamente falsa, independentemente do formato ou modo de veiculação. O professor do Departamento de Direito Privado da UFRN, Anderson Lanzillo, que também tem estudos na área do direito e novas tecnologias, explica sobre o combate às fake news e como o projeto de lei deve funcionar. Que atualmente, o fenômeno da fake news, ele é tratado no Brasil a partir de outros pontos, No Código Penal, nós temos alguns crimes, Nós temos o crime de calúnia, que é você imputar fato falso, a alguém de caráter criminoso, dizer assim, fulano realizou tal crime. Então, se isso é falso, isso a gente chama de calúnia, Há também a difamação, que é você, então, atribuir a alguém um fato ofensivo, àquela pessoa, E há o crime também de injúria, que é você, atribuir fatos que vão contra, a sua dignidade, da pessoa, o decoro dela, e hoje inclusive nós temos alguns tipos de injúrias específicas com relação às questões de minorias, raça, cor, etnia, e assim por diante. Então esse é um viés de como o Brasil trata nesse contexto. Então atualmente na legislação penal não há algo que diga o que é fake news, ou traduzindo notícia falsa ou notícia fraudulosa. Por sua vez, o que tem se usado para se tratar a questão das fake news aqui no Brasil, das notícias falsas, é o Código Eleitoral. E lá no Código Eleitoral, no artigo 323, diz que ninguém pode divulgar fato sabidamente inverídico, em relação a partido ou candidato, Então, durante esse período eleitoral, isso constitui crime, conforme o Código Eleitoral. Então, diante disso, veja, não há propriamente no Brasil um completo vazio legislativo. Há algumas previsões, mas o que se discute primeiramente, quando nós falamos da notícia falsa, a fake news, tratar no contexto da calúnia, da difamação, da injúria ou desse crime eleitoral de divulgação de informações sabidamente falsas é suficiente, E tem se discutido que, além de não ser suficiente, a questão das notícias falsas, elas ultrapassam como essas questões hoje estão reguladas, estão previstas na nossa legislação.
Dessa forma, esse projeto de lei 2051-2024, né, de autoria, né, da deputada Érica Cocai, né, do PT, ele soma-se a outros projetos que então propõem uma forma de regular, definir, tratar, combater a questão da fake news. Considerando o quê? Considerando que há alguns pontos, né, que hoje nós temos dessa legislação, eles não são suficientes. Além disso, o especialista destaca também como os provedores hospedados no Brasil podem ter responsabilidade sobre a situação. E por que não é suficiente, tá? Porque a gente percebe que o fenômeno da fake news tem a ver como a gente trata nossas relações no âmbito digital, no âmbito da internet, né? E nesse aspecto, uma das leis que vem, né, junto com essa questão da discussão da fake news é a chamado Marco Civil da Internet, tá? E aí um ponto que é importante, porque disciplina a forma que os provedores, né, de internet, hoje plataformas digitais, eles têm a sua responsabilidade perante a isso. Nós temos hoje no artigo 19, entendeu? O que? Nós temos então uma disposição, um texto que diz, tá, que a princípio os provedores de internet não são responsáveis pelos conteúdos gerados pelos usuários, tá? E que essa responsabilidade ela só vem, tá, depois de ordem judicial. E quando essa ordem judicial ela não é cumprida, tá? Então é importante se salientar que o que se percebe é que dentro do debate da fake news, esse modelo ele é hoje talvez por muitos considerado insuficiente. Contudo, esse debate de uma nova forma de regular a internet tem avançado ao redor do mundo, né? Hoje nós temos o caso da União Europeia, tá? Que tem 2 leis, né? Para regular os mercados digitais e os serviços digitais, que ela estabelece uma série de compromissos, uma série de obrigações para aqueles que são provedores da internet a partir de alguns requisitos. E aí uma dessas obrigações tem a ver com uma relação, uma ação proativa, né, de fazer com que esses conteúdos falsos eles não sejam compartilhados, eles sejam retirados e assim por diante, sem necessariamente, vamos dizer assim, depender único e exclusivamente de uma ordem judicial, tá? Então esse projeto da Érica Cocai, ela está nesse contexto. O projeto, que tramita em caráter conclusivo, ainda será analisado pelas comissões de Integração Nacional, de Comunicação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Anderson traz ainda uma reflexão sobre esse contexto de compartilhamento de notícias falsas e medidas cabíveis. Esse é um tema delicado, tá? Porque, de fato, muitas vezes nós não temos, a não ser em algum caso concreto, uma dimensão muito clara quando alguém, né, está exercendo a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de pensamento, tá? E essa liberdade de expressão e pensamento são informações erradas, equivocadas, entendeu? Ou quando alguém, de fato, de forma deliberada, com o intuito de prejudicar, de causar danos às pessoas, né, produz essa informação falsa, né? Muitas vezes é difícil, né, você estabelecer, tá? Pessoalmente, eu entendo que, do ponto de vista das plataformas, nós já temos, como já disse lá no início, a legislação europeia, que traz alguns parâmetros e então traz um nível de maturidade para discutir uma responsabilidade para que os provedores de internet, as plataformas digitais, sejam cobrados de mecanismos mais efetivos para evitar o compartilhamento, a produção, a disseminação de notícias falsas. Contudo, a responsabilização no âmbito individual, de forma geral e até do
ponto penal, eu entendo que precisa ser bem pensada, bem raciocinada, em razão da generalidade que propõe. Num pleito eleitoral, tá, é mais fácil delimitar isso, porque você tem a concorrência dos candidatos e você precisa que todos os candidatos, na medida possível, eles concorram em pé de igualdade, em condições pelo menos de igualdade de partida, né? Não haja distorção, né, do debate eleitoral. Mas quando a gente trata isso de forma geral e genérica, né, essa questão, então se torna um tanto mais complicado de como caracterizar a questão, mas é um debate necessário que precisamos fazer, porque, como eu disse, né, isso tudo acontece porque figuras tradicionais como calúnia, infamação, injúria não são suficientes para lidar com a velocidade da internet. Na verdade, o que se quer é que essa informação ela não se dissemine, se espalhe, a provocar danos que possam ser irreversíveis, irreparáveis, né? Que mesmo que eu tenha para o direito uma indenização, isso não seja suficiente. Então, a minha reflexão final o projeto ele é válido dessa discussão, o parlamento precisa discuti-lo, porque a sociedade, né, ela entende que os mecanismos atuais e o fenômeno das fake news não são atendidos plenamente pela legislação atual. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. Educação em pauta. Na luta para barrar os ataques do Ministério Público do RN contra o piso salarial da rede estadual, o SINT-RN firmou contrato com o escritório especializado em direito constitucional do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito. A coordenadora-geral do SINT-RN, professora Fátima Cardoso, se diz surpresa com a posição do MP em desfavor da categoria. A gente vive de surpresa e mais uma surpresa do Ministério Público que peticionou contra os trabalhadores e as trabalhadoras em educação no que se refere à sua base salarial, que é baseada na carreira. E nós estamos nessa luta desde algum tempo. Agora, tivemos que fazer um contrato com um escritório em Brasília do ex-ministro Aires Brito, e estamos na expectativa de que o TJ do Rio Grande do Norte compreenda que o piso não é o teto, e sim, é o salário inicial, e pela lei estadual que nós temos, o piso se dá na carreira, ou seja, acompanhando os anos de trabalho, valorizando as pessoas que vão cada vez mais avançando no tempo, né, na luta pela educação, fazendo educação. E nós esperamos, como disse, que o TJ do Rio Grande do Norte ele possa rever a posição que tomou e reconsiderar em torno dos argumentos que nós apresentamos na petição, de uma petição na ação que está aí em processo de julgamento. Depois do intervalo, oficina realizada pelo Adurne Sindicato faz docentes refletirem sobre vida pessoal e carreira profissional. SINT-RN completa 35 anos de muita luta. E ainda, o FRN conquista 3 destaques no Prêmio CAPES de Tese de 2024. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem,
O Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Reflexões sobre o trabalho, vida pessoal, social e familiar foram os temas abordados em uma oficina realizada esta semana na sede do Adurni Sindicato. Os detalhes você acompanha na reportagem de Rebeca Oliveira. Reflexões sobre o trabalho, vida pessoal, social e familiar foram os temas abordados na oficina Jogo do Trabalho e Estilo de Vida, realizado na tarde da última segunda-feira, 26 de agosto, na sede do Adurni Sindicato. O momento foi dirigido pelas facilitadoras Luciane Soares Silva Macedo, psicóloga e coordenadora do programa Vida com Maturidade da UFRN, e Anus Querene de Alencar, psicóloga do Serviço de Psicologia Aplicada. O momento se enquadrou como uma atividade psicoeducativa que tinha por objetivo proporcionar a discussão acerca das variadas dimensões da vida. A coordenadora do programa Vida com Maturidade, Luciane Macedo, explicou o intuito da oficina. Viemos hoje aqui na Adurni oferecer a oficina do Jogo do Trabalho e Estilo de Vida, uma atividade psicoeducativa onde a gente objetiva trazer discussões, reflexões entre os participantes sobre as áreas de vida, a dimensão do trabalho, da vida pessoal, da vida social e da vida familiar, né? Buscando trazer uma reflexão crítica e autoconhecimento para que as pessoas possam um pouco se perceber de como é que elas estão cuidando dessas áreas e de como elas podem aperfeiçoar o estilo de vida delas. A oficina se deu através da aplicação de um jogo de tabuleiro em que os participantes jogavam dados sobre a mesa e em seguida retiravam uma carta sobre um dos 4 temas, sendo eles vida pessoal, social, familiar e ou profissional. Na sua rodada, o participante tinha a oportunidade de ler o que estava escrito na carta, refletir e falar seu posicionamento sobre o assunto e também expressar suas emoções acerca da temática. A professora Cleonice Andréia, docente da UFRN há 26 anos, atuando na Escola de Saúde, participou da atividade e relata como foi a experiência. Foi maravilhosa, né? A experiência nos trouxe algumas reflexões, alguns momentos de autoconhecimento e algumas possibilidades, que a gente pode repensar o contexto, da vida, do trabalho, em outras áreas da nossa história de vida. O programa Vida com Maturidade existe há mais de 20 anos na UFRN, com o objetivo de ser um espaço de reflexão, expressão e conscientização dos vários aspectos que envolvem a aposentadoria e o envelhecimento, com o intuito de contribuir para a qualidade de vida dos servidores. A iniciativa é vinculada à Divisão de Atenção Psicossocial ao Servidor da Diretoria de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança no Trabalho da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN. Para os setores interessados, o programa oferece oficinas que podem ser solicitadas, como explica a Luciane Macedo. Se houver interesse para solicitar a realização da oficina do Jogo do Trabalho Estilo de Vida nos centros ou departamentos da UFRN, essas solicitações podem ser enviadas para a Divisão de Atenção Psicossocial ao Servidor, que fica na DAS, pelo e-mail coapes.ufrn@gmail.com. O programa Vida com Maturidade também dispõe de outros serviços, roda de conversa sobre o etarismo nas organizações, o atendimento de saúde financeira, que é realizado por um parceiro nosso, que faz parte da nossa comissão gestora, o professor Dr. William Eufrásio, do Departamento de Economia,
e o atendimento de orientação ao planejamento da aposentadoria. Esses serviços também podem ser solicitados pelo e-mail da Divisão de Atenção Psicossocial ao Servidor ou pelo nosso institucional 991936320. Rebeca Oliveira para o Jornal da Educação. Agenda da Educação. A próxima segunda-feira, 2 de setembro, é uma importante data para os professores do Rio Grande do Norte. O SINT-RN completa 3 décadas e meia de muita luta e conquistas. Hoje eu quero trazer aqui os parabéns para o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que completa 35 anos de luta e de resistência. Luta em defesa da educação, daquilo que é mais peculiar, que é a defesa do estudante, a defesa dos profissionais, pela sua valorização e pela questão, de investimentos na educação. O país precisa investir mais em educação e aproveito aqui a oportunidade dos 35 anos do SINT para convidar a população para se juntar a nós na defesa dessas pautas que são extremamente importantes para o nosso povo. Então deixo aqui um grande abraço em nome do sindicato, a homenagem a todos e todas que participam da nossa luta. Jornal da Educação. Extra Classe. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte conquistou 3 destaques nacional no Prêmio CAPES de Tese de 2024. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte obteve um grande reconhecimento no Prêmio CAPES de Tese 2024, conquistando 3 destaques entre os melhores trabalhos de doutorado defendidos em todo o país. O Prêmio CAPES de Tese é um dos mais importantes reconhecimentos nacionais para pesquisas de doutorado concedido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, órgão vinculado ao Ministério da Educação. Ele destaca a excelência das teses que se sobressaem em cada uma das áreas de avaliação da CAPES, valorizando a qualidade da pesquisa e o impacto acadêmico e social dos trabalhos. Rubens Maribondo, pró-reitor de pós-graduação da UFRN, explica como funciona o processo seletivo para participar do prêmio. Cada programa faz um processo de seleção interno e encaminha para a CAPES. A CAPES monta comissões de excelência com pesquisadores renomados e com bastante experiência em pós-graduação, com bastante experiência e maturidade científica, uma comissão por cada área de conhecimento, são 50 áreas de avaliação e fazem uma análise comparativa e emitem um parecer. Essa comissão ela vai verificar a originalidade da tese desenvolvida, o valor agregado dessa tese, a relevância científica, tecnológica, cultural, social, o impacto e a inovação que essa tese teve naquele tema de trabalho, naquela área de avaliação. E recomendam a melhor tese para o prêmio. Entre os melhores trabalhos de conclusão de doutorado defendidos em todo o país, as pesquisas da UFRN que foram homenageadas são das áreas de desenvolvimento e meio ambiente, estudos da mídia e filosofia. Para Rubens, as teses premiadas refletem a qualidade e o compromisso de seus programas de pós-graduação em contribuir para o avanço do conhecimento nas diversas áreas. A UFRN tem conseguido, nos últimos anos, de 2019, até agora foram 19 prêmios CAPES de tese que nós conquistamos pelos diferentes programas de pós-graduação. Então, tivemos prêmios CAPES de tese para programas nota 4, nota 5, nota 6, nota 7, ao longo desse período. Como exemplo, posso citar o programa de pós-graduação em Serviço Social, o programa de pós-graduação em Filosofia, que este ano ganhou de novo o prêmio CAPES de tese, a tese orientada pelo professor Sami, o programa de pós-graduação em Estudos da Mídia, que conquistou agora o prêmio CAPES de tese, a doutora Sara Fontinelli, orientada pela professora Ângela Pavan, do programa de Estudos da Mídia, que é um programa nota 4. Já tivemos o programa de pós-graduação em Fisioterapia,
o programa de pós-graduação em ciência e engenharia de materiais. O próprio programa de filosofia já conquistou diversos prêmios CAPES de tese ao longo aí dos últimos anos. É um reconhecimento da qualidade da formação de recursos humanos. Rubens destaca que a presença contínua de teses da UFRN entre as premiadas reforça a excelência acadêmica e o impacto das pesquisas desenvolvidas na instituição, consolidando seu papel como referência em ensino e pesquisa no Brasil. O pró-reitor reforça ainda que a UFRN está trabalhando para fortalecer a pós-graduação estrito sensu também nas unidades do interior. Dentro da nossa política estratégica de fortalecer a pós-graduação estricto sensu em todas as unidades da UFRN, nós instalamos na semana passada a unidade da UFRN, da ANAFELCS, do Programa de Pós-Graduação em Administração Pública. É um programa de pós-graduação em rede que a UFRN fez adesão no final do ano passado e agora fizemos a aula inaugural lá na FELCS em Currais Novos. Com isso, nós estamos garantindo aos nossos docentes a possibilidade de atuar em programas de pós-graduação estricto sensu, aqueles docentes lotados na FELCS e nas unidades do interior, e estamos garantindo também vagas estratégicas para capacitação, para formação de docentes e técnicos administrativos da UFRN e das instituições públicas que atuam naquela região. Rebeca Oliveira, para o Jornal da Educação. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes, vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como o plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.